Meu nome é Marcos Tenório, isso é Design, sejam bem-vindos ao mais novo vídeo. Eu vou continuar respondendo as perguntas que vocês fizeram sobre design e eu agradeço muito essas perguntas que vocês têm feito e logo eu vou pedir para vocês fazerem mais algumas, tá? Então, a pergunta é de Nathan. Nathan fala, design editorial, quem quer trabalhar com livros, editoras, algumas dicas e experiências tuas? Eu acho que é bom a gente começar a falar lá do comecinho. Obrigado, Nathan, pela pergunta. A primeira coisa que a gente precisa se preocupar quando vai trabalhar com algum tipo de publicação, seja de editorial ou seja qualquer outro tipo de material que vai ser produzido, é entender quais são os seus formatos. Existem formatos padronizados no mercado editorial e a gente precisa entendê-los bem. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes a gente está querendo viajar demais e algumas editoras elas têm essas limitações. Alguns materiais eles têm determinadas limitações. Então é importante a gente conhecê-los, certo? E como é que se faz isso? A gente observa detalhes como papéis, formatos de impressão, formatos de papéis também, os tipos característicos e qualidades das impressões que vão ser feitas para uma revista, para um jornal, para uma zine, etc. Tudo isso aí vai auxiliar no seu trabalho. Já os formatos eletrônicos, a gente tem que entender quais são as tecnologias possíveis nesses formatos. Vai ter animação, vai ter link, o que vai ter nele, tá? Isso é interessante de você conhecer. Outra coisa que é interessante e importantíssima, acho que é primordial no trabalho de qualquer designer, grid. Ah, Marcos, grid é chato. O que é grid, gente? Grid é você dividir a página em colunas, linhas, ou seja, você criar gavetas ou estantes. Nessas gavetas você vai colocando o seu conteúdo. É como se você criasse uma organização visual. É como não? É uma organização visual. Você cria essa organização visual e você vai colocando as suas informações nela. O produto principal do designer gráfico é a informação. Se a informação ela não é compreensível, nós temos um problema. Significa que você não está fazendo design, você está fazendo qualquer outra coisa. Então, conheça os grids. Grid é um assunto muito antigo, ele é trabalhado desde a década de 50, 60, principalmente 60 ali pela escola de Ulm, por ali. E o que é que acontece com o grid? Existem várias regras de grids, eu sugiro alguns livros que eu vou nomear aqui em cima, ou também você pode fazer algumas pesquisas na internet. Se você vai trabalhar com InDesign, o InDesign ele é bem interessante porque ele já propõe uma divisão. Porém, é melhor você conhecer o grid para que até mesmo você possa questionar o grid. Porque o grid ele é muito corretinho, ele é muito certinho. E aí existem publicações que elas não precisam ser certinhas. O grid ele pode ser questionado nelas. Outra coisa que é assim, acho que é o número 2 do design editorial, tipografia. Por quê? As pessoas pegam o livro para ler. E quando a gente está lendo, a gente está vendo textos. Então esses textos, eles são extremamente importantes para o que você está fazendo. Lógico, é um livro, é uma revista, é qualquer coisa ali que está sendo lida. E aí, esses textos, eles precisam ser legíveis, compreensíveis e ter uma hierarquia muito bem estabelecida. Uma fonte maior para um título, uma fonte um pouco menor para um subtítulo e uma fonte menor para o texto corrido. Além disso, a hierarquia da informação ela vai fazer com que você destaque algumas coisas que você tem que destacar para chamar a atenção do seu leitor. Existem recursos como, por exemplo, o olho. Esse olho ele é maravilhoso porque ele pega uma parte muito interessante do texto para chamar a atenção do seu leitor e ele querer ler aquele texto, certo? Se os jornais eles não tivessem essas chamadas que a gente chama de olho ou então imagens, imagina o quão chato seria ler aquelas matérias enormes em colunas cheias de texto, texto e texto. Outra coisa importante e assim, que a gente não pode descartar, não pode esquecer dela, é o ritmo. Marcos, que maluquice é essa? Todo texto tem ritmo. Se um texto ele é muito fechado, muito quadrado, muito blocado, eu costumo chamar de blocado, esse texto ele é lento. Esse texto ele é difícil de ser lido.
Textos, eles têm desenho, eles têm movimento. E esse movimento vai criando um ritmo no olhar do leitor. É muito importante que se crie esse ritmo. De que outras formas nós podemos criar ritmo para as nossas publicações? Além de trabalhar a justificação do texto, né? Outra coisa importantíssima é o espaçamento entre as linhas. O olho, ele precisa de espaço, ele precisa respirar. Se o texto ele é muito comprimido, ele vira uma massa visual muito pesada, ele se torna cansativo e ninguém vai querer ver aquilo ali. Então, dê espaços, faça com que a pessoa ela pause, ela entre um bloco de texto e outro, ela respire, ela compreenda o que ela leu. Imagens também servem para isso e figuras como ilustrações, elas também servem muito para criar um ritmo de página. Esse ritmo ele vai fazer com que sua página ela seja agradável e você vai ditar a velocidade da leitura do seu material. Existem alguns profissionais que costumam utilizar o texto justificado. O texto justificado é terrível, porque o ritmo dele é muito lento e 2, esse tipo de texto ele não fornece para o nosso olho atalhos. Por quê? Se cada linha ela tem um tamanho, aquilo ali vai sendo memorizado na nossa cabeça. Se a gente não utiliza esse atalho, o olho ele vai ficar perdido, porque tudo vai ter o mesmo tamanho. E aí ele vai ter mais trabalho para ler, vai ser um ritmo mais lento de leitura. Quando eu tive experiência com o editorial, eu já publiquei algumas revistas. Eu trabalhei com revistas, né? Com o jornal, não. Eu fazia alguns informativos, mas eram informativos corporativos. Era muito interessante, primeiro, a gente criar a boneca. O que é a boneca? Você cria um desenho inicial do seu material, você vai criar as regras dele, os tamanhos de campos de texto, tamanhos de imagem. Claro que isso pode variar de página para página, de edição para edição, mas você precisa ter uma base, você precisa saber de onde você vai começar para que depois você consiga ir fazendo alterações. É aquela coisa do quebrar o grid. Você pode quebrar o grid, mas primeiro você tem que conhecer o grid para isso. Nessas experiências que eu tive, eu trabalhava diretamente com jornalistas. Então eu falava tamanho de texto que eles podiam me enviar, a quantidade de caracteres. Eu pedia para fotógrafos fazerem as imagens que a gente ia trabalhar. E esse trabalho ele era muito conjunto. Inclusive, durante a diagramação, a gente muitas vezes trocava figurinhas para saber, o que é interessante aqui, essa página, ela precisa ser mais divertida, ela precisa ter um infográfico, tá? Uma coisa muito importante também são os infográficos. Os infográficos, eles trazem uma ludicidade, uma ilustração para as páginas, fazem com que suas páginas elas fiquem menos paradas. Elas trazem desenho, elas trazem movimento para o material que você está fazendo. E uma coisa que é extremamente importante deles, os infográficos, eles conseguem condensar um número muito grande de informações em poucos elementos. Para que isso? Nosso cérebro ele é capaz de memorizar muito mais facilmente desenhos, imagens e cores do que textos. Então, se a gente trabalha com infográficos, a gente vai estar trabalhando diretamente com esses elementos mais imagéticos, certo? Então, você precisa conhecer cor, você precisa conhecer o grid, você precisa conhecer tipografia, você precisa layoutar, você precisa trabalhar junto com jornalistas. São muitos detalhes e que só a prática vai trazer isso muito melhor para você do que eu falando aqui. Eu espero ter te ajudado, Nathan. Qualquer dúvida, pode escrever novamente. Se vocês tiverem mais alguma colocação, alguma contribuição, por favor, coloquem nos comentários, será muito bem-vinda. Isto é Design, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!